E aí, cambada, tudo bom com vocês? Estou de volta aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o André Luiz, eu sou médico, músico carioca, sou atirador desportivo, instrutor de armamento e tiro. E nesse canal aqui eu gosto de bater papo, falar bobagem, viajar com os meus devaneios muito doidos a respeito das coisas que eu vejo acontecer no nosso Brasilzão aí. E um dos assuntos hoje é política. Política? Ou seria de coisas que eu vejo na internet? Talvez as duas coisas juntas. Bom, vamos lá. Vamos parar de bobagem e vamos ao trabalho. Então, eu estava rodopiando a internet e uma das pessoas que eu sigo é a Juliana Moreira Leite. Salve, Juju! Cara, ela é sensacional. E eu estava vendo um vídeo dela onde ela estava falando sobre o vídeo que um dos nossos soldados mais assíduos fez, falando onde a neta do Lula, a Bia Lula, aparece fazendo uma propaganda assim, comercial, né, sei lá, alguma coisa assim, tentando imitar o estilo do Nicolas, sabe, com aquele fundo escuro atrás e tal, e falando a respeito de que o Trump quer acabar com o Pix, se fosse o Bolsonaro já tinha entregado o Pix para o Trump. Isso é uma palhaçada, uma imbecilidade sem tamanho. E no meio das imbecilidades eu soube que ela fez um vídeo falando que os Estados Unidos exploram o Brasil há mais de 500 anos. Pelo que eu lembro da história, que eu estudei história, na minha época a gente tinha matéria de história, e não era um ano só não, eram vários. Então quando eu estudei história, eu lembro que quem colonizava o Brasil era Portugal e não os Estados Unidos. E o Brasil foi colônia de Portugal e foi explorado por Portugal há muitos anos. E nós temos que agradecer muito aos nossos irmãos portugueses, porque boa parte da nossa cultura veio deles. Os melhores e mais importantes governantes que nós tivemos na história desse país, desde o início, foram portugueses. Dom Pedro I, Dom Pedro II. Eles tinham lá seus defeitos, como os atuais também têm, mas, cara, Dom Pedro II era uma sumidade. O cara falava trocentas mil línguas, ele, em todo lugar que ia, ele conversava na língua nativa com as pessoas. O cara era um gênio, foi a primeira pessoa no mundo a falar no telefone. Mas não é isso que vem ao assunto. Desculpa aí, mas essa gripe está tentando me pegar, eu estou tentando me defender dela. Bom, o que vem ao assunto é que no vídeo lá falaram que a Bia Lula é uma gata. Olha, eu confesso que se eu tivesse tomado metade das 51 que o Lula tomou até hoje, eu acho que eu acharia ela gata também. Mas eu não sou uma pessoa bonita. Tenho plena consciência da minha condição física, então eu não tô nem aí pra essa parada. Mas vamos ao mais importante. Eu vou confessar que eu nem sabia da existência dessa pessoa, que hoje é presidente da Juventude Petralha, aqui do Rio. Ela é funcionária da administração da Prefeitura de Maricá. Obviamente, né? Maricá é a cidade mais petralha do Rio de Janeiro, foi governada pelo Quaquá durante muita raça de tempo. Né? Tem um hospital chamado Che Guevara. O homem que matava os outros tem um hospital em homenagem a ele. E o hospital é bonitinho. Tenho que confessar, já estive lá. O hospital é muito bonitinho. E funciona bem. Bom, ela mora em Maricá, é casada, tem uma filhinha de 5 anos, que é a bisneta do Lula e tal. Coitada dessa criança. Fico pensando nisso, mas cada um com seu karma, né? Pois bem, o pai da Bia se chama José Carlos Sato. A mãe é a Lurian, filha mais velha do Lula. E esse José Carlos Sato é irmão de uma delegada chamada Elizabeth Sato. Aí a gente agora vai dar um retrocesso de 20 e poucos anos, quando a filha do Lula tinha lá seus 5, a neta do Lula tinha lá seus 5 anos mais ou menos, eu acho.
Aí vamos dar um rewind aí. E chegamos lá em Santo André. O prefeito Celso Daniel está no restaurante junto com o seu braço direito lá, o Sérgio Sombra. Sombra. Imagina, né? Como é que é? Só o Sombra sabe os males que se escondem nos corações humanos. Isso é coisa que não é da época de vocês, mas vocês podem pesquisar na internet que vocês vão achar. Então, seu Sérgio Sombra e seu Celso Daniel são servidos lá pelo mesmo garçom de sempre nesse restaurante, acabam de comer e vão embora. Pegam um carro blindado deles lá e quando saem são perseguidos por 3 outros veículos, se eu não me engano uma Blazer, um Tempra e um Santana, e eles conseguiram fechar essa Blazer, eles sentaram o dedo no tiro para dentro. Mas como o carro era blindado, nada aconteceu, os criminosos descobriram que a Blazer estava com as portas abertas. Você anda com um carro blindado, com a porta aberta, né? Então aí eles foram lá, abriram, tiraram o Celso Daniel e mandaram de arrasta para cima. Essa pessoa que mandou o Celso Daniel de arrasta para cima, ele estava preso. Até um dia antes. Ele estava preso e, de repente, baixou um helicóptero no pátio da penitenciária, pegou ele e um outro comparsa e decolou e foram embora. Sequestraram um piloto de helicóptero com um helicóptero para tirar esse cara da cadeia num dia e, no dia seguinte, mataram o Celso Daniel. E aí uma série de coincidências esquisitas começou a acontecer. Esse rapaz, como direi, esse digno representante da classe humana que matava pessoas, foi retirado da cadeia para matar o Celso Daniel, e por uma coincidência ele morreu também quando foi preso de novo, dentro da cadeia, na frente da advogada, no parlatório. O cara chegou e deu 60 facadas nele, pelo que eu soube, na bunda. É muita vontade de se vingar, dar 60 facadas numa pessoa, né? Fala sério. Bom, esquece isso. Então o assassino do Celso Daniel morreu. O comparsa dele morreu. O garçom que serviu eles naquela noite morreu. A pessoa que viu o garçom sendo morto também morreu. O legista que fez a necrópsia morreu. Coincidência. Então, assim, não foi morte natural não, nenhum deles, tá? Todos foram morridos. O que mais? Sim, quando o cara saiu da cadeia, óbvio, ele precisava dormir em algum lugar. Então ele e o comparsa ficaram numa pensão. A dona da pensão morreu e um funcionário da pensão também. Todos foram morridos assim, mas foi tudo por acaso, só coincidência, o fato deles todos estarem envolvidos na história do Celso Daniel e todos terem morrido. Então essa bomba ficou rolando anos nesse inquérito aí, o pessoal correndo atrás para cá, correndo atrás para lá e tal, até que um belo dia o delegado que vinha tocando esse inquérito, adivinha? Pois é, e no lugar dele foi colocada a doutora Elizabeth, a nova delegada, que assumiu o caso e em 5 dias encerrou todas as investigações, dizendo que não havia crime político nessa história, que teve uma fuga cinematográfica, que teve a morte de um prefeito junto com o braço direito dele. Todo mundo que estava envolvido morreu junto, havia uma história de uma propina que não estava sendo paga, existiam umas coisas, mas a delegada chegou e em 5 dias olhou aquilo, não, isso aqui não é morte política não, encerra o inquérito. E assim foi feito. Dona Elizabeth Sato, essa delegada, é irmã de José Carlos Sato, que é pai da Maria Beatriz Lula da Silva Sato, alguma coisa. Não lembro o nome dela todo, mas é alguma coisa por aí. O José Carlos Sato é casado com a Lurian, que é a filha mais velha do Lula. Engraçado
Por que será que eu acho tão natural? Veja bem, veja bem, veja bem. Eu estou falando que eu acho uma coisa perfeitamente natural que um cara seja retirado da cadeia de helicóptero para matar um prefeito e depois todo mundo que estava envolvido na história desaparece, é morto também. Todo mundo foi devidamente levado de arrasta para cima, não sei por que cargas d'água, né? E de repente uma delegada é colocada para ver essas investigações e encerra tudo, e por acaso essa delegada é irmã do genro do... Não, é só coincidência. Só coincidência. Eu não falei nada, eu não estou aqui, com licença, minha esposa está me chamando, eu tenho que ir ali na rua resolver probleminha. Eu não falei nada disso, hein? Tchau.